Predominantemente, o capítulo 1, no seu final, até o capítulo 3, fala das 7 igrejas da Ásia. E a partir do versículo 20 do capítulo 1, nós vemos essa dissertação sobre as igrejas até o final do capítulo 3. A igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante é que cada uma dessas igrejas tem uma característica muito peculiar em si. Éfeso, elogio, rejeita o mal, persevera e é paciente. Crítica, o amor por Cristo não é mais fervoroso. Instrução, praticar as primeiras obras. Promessa, a árvore da vida. Na igreja de Esmirna, o elogio, suporta o sofrimento graciosamente. Crítica, nenhuma. Instrução, ser fiel até a morte. Promessa, a coroa da vida. Igreja de Pérgamo, mantenha a fé em Cristo. Esse é o elogio. Crítica, tolera a imoralidade, a idolatria e heresias. Instrução, arrepender-se. Promessa, o maná escondido em uma pedra branca com um novo nome. A igreja de Tiátira, o elogio é caridade, serviço, fé, paciência. São os seus maiores. Digamos que são os pontos ápices da sua identidade. A crítica, toleram o culto idólatra e a imoralidade. A sua instrução é chegada o julgamento. Na hora do julgamento, manter-se em fé. A promessa, domínio sobre as nações e a estrela da manhã. A igreja de Sardes, o elogio é alguém ou alguns dentro dela mantido a fé. A crítica, uma igreja morna. A instrução, arrepender-se e se fortalecer com aquilo que lhe resta. A promessa, os fiéis são honrados e vestidos de branco. A igreja de Filadélfia, elogio, perseverar na fé. Crítica, nenhuma. Instrução, arrepender-se, manter a fé. Promessa, um lugar na presença de Deus. Laodiceia, elogio, nenhum. Crítica, indiferente. Instrução, ser zeloso e arrepender-se. Promessa, compartilhar o trono de Deus. Se você observar, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, são igrejas que não têm nenhuma crítica. A igreja de Laodiceia não tem nenhum elogio. Fico pensando que o modelo existencial dessas igrejas é um modelo extremamente curioso de ser analisado. Mas afinal de contas, para que serve essa mensagem às igrejas? Era somente uma mensagem fechada para aquela igreja? Ou na verdade é uma mensagem para cada tipo de igreja, para cada circunstância de igreja, como um exemplo a ser observado, nem seguido e nem reprovado, como um ponto de referência? Observe que você que tem carro, do seu lado esquerdo tem um retrovisor e na sua frente tem o para-brisa. Entende que o para-brisa é bem grande e o retrovisor é menor. O retrovisor serve para você olhar o passado, mas ele é pequeno, ele é uma referência apenas. O grande é o para-brisa, porque ele está à sua frente. As igrejas são retrovisores da nossa fé, para que nós possamos ter um referencial daquilo que nós aprenderemos com o nosso para-brisa. Jesus no Apocalipse fala às igrejas da Ásia, para que nós possamos então aprender como ser igreja, na medida do que devemos ser. Não precisamos apenas do retrovisor, olhando para o passado, nem tão somente apenas para o para-brisa, se preocupando só com o futuro. O equilíbrio entre esses dois é o automóvel, digamos assim, que é onde nos transportamos, andamos avante, porque nós só conseguimos ir avante com a referência do passado, de onde saímos, e o alvo do futuro, para onde iremos. A igreja é justamente esta embarcação
que nos ajuda a nos transportar no oceano chamado vida. Não devemos, então, considerar que as igrejas da Ásia, as igrejas do Apocalipse, receberam uma mensagem e nós estamos apenas contemplando a mensagem que elas receberam. Não. Cada mensagem daquela transborda a identidade da igreja, sendo para nós uma mensagem universal. Nós devemos receber a mensagem das igrejas da Ásia como um patrimônio de ensinamento veiculado para cada um de nós. As 7 igrejas da Ásia, elas estão ali no mar Mediterrâneo, muito vizinhas à Baía Patmodiana, ou seja, existe na Ásia Menor uma baía que dá acesso ao Mar Negro. E na porta dessa baía nós vemos as ilhas vulcânicas, das quais entre elas está a ilha de Patmos. Esse acesso nos dá uma curiosa ideia, porque se você olhar no mapa do Mar Mediterrâneo, você verá que a ilha de Patmos está de frente para o continente, na direção nordeste. Você vê todas as terras das igrejas, como quem olha do Mediterrâneo para o Mar Negro. Interessante isso, se ponderarmos que a visão de Patmos era quase fisicamente apontada para a direção das igrejas. Uma visão futurista, como quem coloca realmente um ponto de referência e um ponto de chegada. Devemos olhar para as igrejas assim, como uma bússola moral daquilo que devemos e não devemos imitar, daquilo que devemos e daquilo que não devemos aprender, daquilo que precisamos e daquilo não precisamos descartar. Um molde comportamental. Jesus, ele começa a nos ensinar exatamente como é e o que é ser igreja. Se faz importante que nós tenhamos essa ideia, porque a igreja somos nós, que é, por sinal, o subtítulo desta aula. As igrejas são elementos de uma simbologia moral, conceitual e temporal. Moral. Exemplos negativos e positivos de comportamento eclesial, envolvendo dinâmicas de convivência, de interação e interpretação da doutrina do Evangelho. Quando Jesus fala, eu conheço as tuas obras, Apocalipse 2:2 e Apocalipse 3:8, ele se refere justamente a isso, comportamento que evidencia caráter. Igrejas, elas precisam levar em consideração que são escolas passivas e ativas de caráter. Como assim passivas e ativas? Elas são ativas no seu trabalho direto e são passivas no seu exemplo e no seu trabalho indireto, quando ela gera uma ação de memória, uma ação memorial. Sabe, um dos momentos, uma das fases mais interessantes da pregação da palavra, não é no momento exato, mas quando você para refletir e rever a sua memória daquela pregação, ou seja, na sua intimidade, aquela palavra trabalhando em você. Isso é um trabalho passivo da igreja. Conceitual. O que é certo e errado? O que é escolhido vivenciar? As repreensões feitas para as igrejas são voltadas diretamente às suas escolhas, porque o erro é resultado ou estrutura em si de escolhas. Por exemplo, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Alguém deixa o primeiro amor por displicência, mas ela escolheu ser negligente. Em algum momento, as suas escolhas fizeram com que ela se tornasse alguém procrastinante do seu primeiro amor, ou seja, dando pouca importância ao primeiro amor. Então volta à questão da escolha. Temporal.
Uma outra coisa que você precisa entender, que está me ouvindo, que está contida na mensagem às igrejas, é que cada igreja, ela evidencia uma fase eclesial da cristandade. A igreja de Éfeso, apostólica, muito presente no primeiro século. Esmirna, igreja perseguida do primeiro século até o ano 313. Pérgamo, igreja mundana, né? Do ano 313 até o ano 590. Tiatira ou Tiátira, igreja corrupta, papal, presente do ano 590 até 1517, com a revolução eclesial vinda a partir de Lutero. Diga-se de passagem que Lutero, ele foi a gota no balde, o pontapé inicial em certos parâmetros. Mas antes dele, para fundamentar a ação de Lutero, tivemos Pelágio de Bretanha, tivemos outros que fundamentaram a iniciativa de Lutero. Sardes, uma igreja morta, do ano 1517 até 1730. Filadélfia, uma igreja puramente missionária, a partir do ano 1730. Laodiceia, uma igreja morna, indiferente. Disse que essa igreja, ela representa a igreja de hoje desde o ano 1900, porque a sua, digamos, liberdade religiosa faz com que ela tenha uma postura extremamente passiva, indiferente ao que acontece. Nós já debatemos e já explicamos isso hoje. Imagine-se os homens do primeiro século da igreja primitiva tendo as possibilidades que nós temos hoje. Certa vez argumentou-se que o apóstolo Paulo, ele não tinha meios de transporte próprio e não tinha, devido ao tempo e à ausência de tecnologia, não tinha como comunicar-se. O apóstolo Paulo, com os meios atuais, o que ele teria feito? E nós, observando essa reflexão, é coerente pensar que nós temos tecnologia, nós temos meios, e a passividade, a indiferença, a procrastinação, a negligência continua. Ou seja, é um retrato da igreja de Laodiceia. Então, se você parar para pensar, quando Jesus fala em Apocalipse para as igrejas, nós estamos dentro dessa igreja, destas igrejas, seja no âmbito moral, conceitual ou temporal. Quando nós começamos a prestar atenção nesses três conceitos, vemos que realmente necessitamos de uma revolução comportamental. Precisamos olhar para esta revelação, para esta profecia às igrejas, como algo extremamente atual, porque a palavra se renova a cada dia, a palavra ela nunca se atrasa no seu destino. E fico pensando que as pessoas elas sempre leem o Apocalipse no ponto às igrejas de uma maneira muito bem distante, sabe? Olha, as igrejas são lá naquele tempo, naquela região, naquela cultura, e eu estou aqui, tem essa distância. Não é bem assim, porque se você analisar moral, conceitual e temporalmente, você vai ver que todos estamos dentro destas igrejas. E assim, não é dentro de uma determinada. Pare para pensar que existe um outro parâmetro de análise, seja moral, conceitual ou temporal, ou seja ainda, se você falar na sua questão de caráter. Existem momentos que a cristandade, ainda hoje, ela oscila entre um comportamento éfeso, um comportamento esmirnano, de Esmirna, pergamasto, ou seja, de Pérgamo. Então, essa oscilação comportamental é crítica. Perceba que a igreja cristã, ela sempre teve essas oscilações, mesmo de 1730 para cá, nessa efervescência missionária. Então, é necessário que se veja que todas as igrejas, elas estão contidas na atualidade.